A deputada Adriana Ventura se pronunciou na tribuna da Câmara e na sessão da Comissão de Segurança Pública após o então ministro de Lula, general Gonçalves Dias, faltar ao compromisso de depor aquela comissão. O chamado general do Lula apresentou um atestado médico para faltar à comissão e foi dar entrevista ao Grupo Globo. Da tribuna, a deputada expôs que havia feito um requerimento de informações ao ministro e não recebeu as informações solicitadas. Ela disse: o ministro Gonçalves Dias, que se chama Marco Edson Gonçalves Dias, diz que não, que havia contingente lá, mas ele omite na resposta que ele mesmo estava lá no dia 8 de janeiro, que ele mesmo abriu a porta, serviu água para as pessoas que visitaram o Palácio do Planalto. Adriana Ventura explicou que um outro requerimento que pedia as imagens das câmeras foi negado. Ela disse: vamos lembrar que a Lei de Acesso à Informação do nosso país garante transparência de documentos e imagens. Sigilo é exceção. Mas nós tivemos uma negativa. Chegou a resposta do Marco Edson Gonçalves Dias, o ministro do GSI, dizendo que as imagens não seriam fornecidas. Elas foram negadas a parlamentares federais que as pediram por meio de um requerimento de informação. Agora, subitamente, essas imagens vazaram para a CNN hoje. Eu fico me perguntando como essas imagens vazaram, porque não as mandaram para parlamentares e elas vazaram. Isso realmente precisa ser apurado. Por que vazaram? Para quem vazaram? E como será a responsabilização por esse fato? A deputada afirmou: o que nós estamos vendo aqui é que há muita gente para cair. Não só o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, mas outros ministros também devem cair. Ela relatou ao plenário que na Comissão de Segurança Pública um deputado petista disse aos colegas que as imagens estavam em poder dos ministros do STF desde janeiro. Ventura disse: então quer dizer que, segundo o deputado líder do PT, líder do governo, todas as imagens estavam em poder dos ministros do STF? Eu fico pensando que está na hora de nós mostrarmos que este país não tolera essa impunidade e esse brincar de faz de conta com a cara do brasileiro. Adriana Ventura lembrou que houve prisões em massa e disse: eu fui visitar a prisão Colmeia, conversei com centenas de pessoas presas. 1.500 pessoas foram presas da noite para o dia, sem o devido processo legal, e muitas ainda, umas 300 pessoas se encontram presas. Agora, eu quero ver ministro preso. Quero ver preso todo mundo que facilitou a entrada e ajudou para que isso acontecesse. A deputada acrescentou: nós estamos vendo aqui um monte de crimes de prevaricação e eu, sinceramente, espero que este Congresso instale a CPMI e responsabilize os verdadeiros culpados, que não são os que foram levados para a cadeia. Na Comissão de Segurança Pública, a deputada havia dito: a pergunta é: quando teremos responsabilização? Quando teremos a CPMI? Vimos ontem o senador Rodrigo Pacheco, num ato vergonhoso que não representa a presidência do Congresso Nacional, voltar atrás e não honrar a sua palavra de ter sessão do Congresso, de instalar a CPMI. Foi um momento de vergonha para este Congresso. E a questão toda é: para que tanta mentira? Para que tanto conluio? A casa está caindo. Temos que trabalhar rápido. CPMI sim, impeachment sim, de ministro, de presidente, porque agora tudo caiu. A CNN não deve ser obrigada a explicar como obteve as imagens que estavam em poder do GSI e foram entregues ao Supremo Tribunal Federal e que foram negadas a parlamentares que têm a função de fiscalizar o Executivo. Os sigilos da emissora não serão quebrados, não haverá busca e apreensão de seus equipamentos, nem seu faturamento será confiscado.
por transmitir discursos do então presidente da República no exercício do cargo, assim como de outros agentes eleitos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos no âmbito de um dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Por transmitir e relatar fatos da vida política brasileira, o jornal tem sua renda confiscada há quase 2 anos em um inquérito administrativo no TSE, a partir de uma decisão monocrática do ministro Luiz Felipe Salomão. Nos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, matérias, reportagens e relatórios produzidos pela velha imprensa contra seus adversários políticos e concorrentes são tomadas como provas, assim como depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas. Nesses inquéritos, direitos e garantias fundamentais são deixados de lado, em franca violação à Constituição, às leis e a tratados internacionais de que o Brasil é signatário. A Constituição Federal, além de garantir a liberdade de expressão e de manifestação e de proteger a liberdade de imprensa e os direitos dos jornalistas, também preconiza em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal. A Declaração de Chapultepec, Carta de Princípios e Compromissos assinada pelo Brasil, salienta que uma imprensa livre é condição fundamental para que as sociedades resolvam seus conflitos, promovam o bem-estar e protejam a sua liberdade. Não deve existir nenhuma lei ou ato de poder que restrinja a liberdade de expressão ou de imprensa, seja qual for o meio de comunicação. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Portanto, Obrigada, tem presidente. preferência e logo depois o deputado Jordi. Obrigada, senhor presidente. Caros colegas, estávamos agora, eu, o deputado Marcelo Van Hatten e vários outros deputados de oposição na Comissão de Segurança. E, assim, é um momento muito delicado para o país, né? Porque a gente está vendo esse governo desmoronar. Desmoronar nas suas mentiras, desmoronar nessa narrativa mentirosa, nessa narrativa canalha. E isso, na verdade, aconteceu rápido. E eu acho que agora é ladeira abaixo. E tudo isso por quê? Nós, do Partido Novo, desde janeiro, no dia 12 de janeiro, encaminhamos um ofício para o ministro Gonçalves Dias, Gabinete de Segurança Institucional, questionando sobre a segurança do Palácio do Planalto, né, dos órgãos que sofreram as invasões. Não tivemos resposta nesse ofício e prontamente, no dia 1º de fevereiro, transformamos o nosso ofício em requerimento de informação, que é o requerimento de informação número 25, questionando por que não teve mobilização, já que o órgão de inteligência, a ABIN, tinha informado que provavelmente teria manifestação, que tinha muito movimento de ônibus para Brasília, e por que eles deixaram a coisa acontecer. E, curiosamente, na resposta dada, e eu tenho aqui, e quem quiser consultar está à disposição, a resposta do nosso requerimento de informação, número 25 de 2023, o ministro Gonçalves Dias, que é ele que, Marco Edson Gonçalves Dias, ele que responde, ele fala que não, né,
tinha contingente lá, mas ele omite na resposta que ele mesmo estava lá no dia 8 de janeiro, que ele mesmo abriu a porta, serviu água para as pessoas que visitaram o Palácio do Planalto. E, curiosamente, nós do Partido Novo enviamos um outro requerimento de informação pedindo as imagens das câmeras. E veio a resposta, caros senhores. Vamos lembrar que existe a lei de acesso à informação no nosso país, garante transparência de documentos e imagens. Sigilo é exceção. E nós tivemos uma negativa. Chegou a resposta aqui do Marco Edson Gonçalves Dias, o ministro, né, da GSI, falando que as imagens não seriam fornecidas, foram negadas por um requerimento de informação feito por parlamentares federais. Agora, subitamente, essas imagens vazaram para a CNN hoje. Então eu fico me perguntando, como vazaram? Porque não mandaram para parlamentares e as imagens vazaram. Então isso realmente precisa ser apurado. Por que vazaram, para quem vazaram e como será a responsabilização deste fato. E isso, gente, assim, é uma vergonha. É uma vergonha que um governo, depois de ter sido, né, no caso do presidente, teve descondenação, né, mudaram o entendimento, fizeram toda uma ginástica, entra com um discurso criticando o sigilo de governo anterior, que vai ter tanta transparência, e aqui tudo é sigiloso. Todas as visitas do Planalto, todas as imagens, mas eles têm muito o que temer. Porque o que a gente está vendo aqui é que tem muita gente para cair. Não só o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, mas outros ministros também devem cair, né? Inclusive, hoje eu achei muito curioso que um deputado da liderança do governo afirmou categoricamente que todas as 160 horas de imagem que a CNN passou estavam em poder dos ministros do STF. Desde janeiro eles estavam em poder. Então, quer dizer, os ministros do STF, segundo o deputado líder do PT, líder do governo, falou que todas as imagens estavam em poder do STF. Então, eu fico pensando, está na hora da gente mostrar que esse país não tolera esta impunidade e esse brincar de faz de conta com a cara do brasileiro. Eu fui visitar a prisão Colmeia, conversei com centenas de pessoas presas. 1.500 pessoas foram presas da hora para o dia, sem o devido processo legal, e muitas ainda, umas 300, se encontram presas. E agora eu pergunto, quero ver ministro preso, quero ver todo mundo que facilitou a entrada e ajudou isso a acontecer, né? Porque terrorista é quem finge que faz um trabalho para a nação e prevarica. A gente está vendo aqui um monte de crime de prevaricação. E eu sinceramente espero que este Congresso instale a CPMI e se responsabilize os verdadeiros culpados, que não são os que foram levados para a cadeia. Obrigado, senhor presidente. Adriana Ventura, por 5 minutos. Obrigada, presidente Sanderson. Assim, hoje é um dia muito emblemático, porque a casa caiu. Graças a Deus, esse governo agora vai na derrocada do abismo que já deveria estar. E eu tenho informações aqui relevantes, senhores, porque nesse brincar de faz de conta, de defender democracia, né, e de defender o país dos terroristas, a gente viu o que aconteceu. Quem são os terroristas desse país? Terroristas desse país são pessoas que mentem, são pessoas que fazem conluio, são pessoas que escondem a verdade. Eu tenho algumas informações aqui. Nós, do Novo, mandamos ofício para o ministro Gonçalves Dias no dia 12 de janeiro, questionando por que tem pouca gente, por que recebeu o alerta da BIM, e simplesmente não teve resposta. E depois mandamos um requerimento de informação no dia 1º, com esse mesmo teor. E a resposta chegou. E a resposta, de uma maneira assim, muito premeditada, além de não falar nada, ele omitiu que estava lá. Ele poderia ter respondido no requerimento de informação do dia 20, no requerimento número
25 de 2023, que ele estava lá. Ele informou que tinha 129 pessoas, tal. Então, as minhas perguntas são as seguintes: por que, seu ministro, você omitiu que estava lá no dia? Omitiu que abriu a porta para todas as pessoas que, aspas, invadiram? Por que omitiu que serviu água? Isso deve ser alguma estratégia para impedir ataque. E o mais assustador de tudo, mandamos outro requerimento de informação pedindo as imagens do Planalto. Então, foram negadas para deputados federais. Essas imagens, que, de acordo com a lei de acesso à informação, eles têm que enviar as imagens, isso é de domínio público, ele está em sigilo, não mandou. E, subitamente, a CNN teve acesso a essas imagens. Então, a pergunta é: quem vai ser responsabilizado e quem é que vai explicar como é que a CNN teve acesso a essas imagens? Porque nós, deputados federais, nós, Partido Novo, mandamos requerimento de informação e tivemos uma negativa. Não foi enviado. Então, essa explicação eu quero saber. E a outra coisa que eu acho muito interessante é assim: que vergonha. Que vergonha a gente vê um ministro de Estado que usa uma farda do Exército Brasileiro. Eu, inclusive, olhei, familiares meus foram para a SpaceX, né? Eu tenho pais, irmãos, família. Então, assim, que momento triste da nossa história, onde a gente vê essa desonra. A gente vê conluio de ministros, a gente vê, não parece nem ministro, parece grupinho de comparsas. É criminoso o que está acontecendo. Então, a pergunta é: quando veremos responsabilização? Quando veremos a CPMI? Porque a gente viu ontem o senador Rodrigo Pacheco, num ato vergonhoso que não representa uma presidência de Congresso Nacional, voltou e não honrou a sua palavra de ter sessão do Congresso, instalar a CPMI ontem. Foi um momento, assim, de vergonha para esse Congresso. E a questão toda é: para que tanta mentira? Para que tanto conluio? A casa está caindo. O que a gente precisa trabalhar agora é rápido. CPMI, sim. Impeachment, sim. De ministro, de presidente, porque não, agora tudo caiu. E o que a gente também vê, e essa é a questão, eu estive na Colmeia visitando presas, né? Eu até perguntei pro deputado Sanderson hoje como é que era a situação das 450 mulheres, porque nós fomos lá na Colmeia, né? Então, e a gente conversou com centenas das mulheres e ele falou: não, ainda tem mulheres presas, sem o devido processo legal e de uma maneira horrorosa. E a pergunta é: cadê a prisão de ministro? Cadê a prisão de quem deveria, quem prevaricou? Isso é crime de prevaricação. A gente está vendo que tem pessoas inocentes que foram presas sem o devido processo legal e nada está sendo feito. Então, no nosso pedido aqui, eu acho que essa comissão tem um papel muito importante para a gente continuar nessa toada e ir até o final, para esse governo fake cair. É isso. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Adriana Ventura. E foi me perguntado, deputada Adriana Ventura, falando com a imprensa aqui, quantas requisições tinham ido lá para o GSI solicitando as imagens. Eu sei que a CPI do Distrito Federal, que é uma CPI legítima, porque afinal de contas é uma Câmara Distrital, mas do local onde aconteceram os eventos. Não é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo que instaurou uma CPI que quer as imagens, não. A CPI, um instituto formalmente instalado aqui do Distrito Federal. Sei, a deputada Paula participa, solicitou, eles negaram. O Novo também solicitou formalmente e eles negaram também. Negaram as imagens. E aí hoje aparecem as imagens na CNN. E só um detalhe, o deputado Sanderson, um governador de estado foi afastado. O ministro Anderson Torres está preso. Então, assim, a coisa é tão bárbara, é sem limites. Inúmeros presos. Agora eu quero ver qual vai ser o que vão fazer, tanto o presidente como o presidente da República, com esses ministros e o pessoal do STF também, né? Vamos ver quem comparece agora. Pois é, porque o papel de fiscal no âmbito da União, de todos os poderes, chama-se Parlamento Federal, Câmara dos Deputados e Senadores. Quando um partido ou conjunto de deputados solicita ou requisita informações e não vem, e essas informações depois são, de forma descarada, apresentadas
na imprensa do país, isso aí pega muito mal para o Congresso Nacional. Requerimento 27. Vou te entregar, presidente Sanderson. Pega muito mal por nós, porque nós estamos fazendo papel aqui de quê, então? Se tu requisita e não vem, aí as imagens vão para a imprensa. Vamos para a CNN. Requerimento de informação número 27 de 2023. Nós, está à disposição da Comissão. Comissão de Segurança Pública, nós adotaremos providências com certeza sobre isso.